Olá, povo de Cupira, eu me chamo Leonardo Vandré e vim aqui fazer esse vídeo, um vídeo revelador. E de cara, eu quero dizer para você que o objetivo é dizer qual a verdade por trás da candidatura à Prefeitura de Cupira de Sávio Luna, tá? E aí você pode estar me perguntando, Leonardo, existe algo que é desconhecido, algo que está escondido, que está oculto a essa candidatura do Sávio Luna à Prefeitura? Antes de falar e trazer os fatos, eu quero pedir a você o seguinte: é muito importante você que quer mudar o destino, ou que quer dar continuidade ao destino da administração de Cupira, querendo o melhor para a sua cidade, o melhor para as pessoas de Cupira, para a sua família, para os seus filhos, que você compartilhe esse vídeo. Compartilhe ao máximo. Se está no Facebook, compartilha aqui no Facebook, compartilha nos grupos de WhatsApp, compartilha no privado para os seus amigos, para a sua família, para todas as pessoas que você puder. Porque o objetivo, um dos objetivos desse vídeo, deixa eu até desligar aqui, é fazer com que a gente esclareça muitas das pessoas que estão indecisas. E as pesquisas demonstram aí que cerca de 1.000 a 1.400 pessoas ainda não tomaram sua decisão de votar. Então essas pessoas podem ampliar ainda mais a vantagem do futuro administrativo de Cupira, beleza? Então agora vamos ao vídeo. Eu quero te pedir também que tenha uma paciência e assista esse vídeo até o final. Vai ser um vídeo um pouco mais longo, mas eu vou trazer fatos bombásticos, reveladores, uma análise infalível, para que você, que é um eleitor consciente ou que quer conscientizar outras pessoas, possa tomar a melhor decisão do voto certo agora no próximo domingo. Então um vídeo aí de 15, 20 minutos, mas vale a pena. Fica comigo até o final, beleza? Então vamos lá. A grande verdade, né? Tudo que está por trás disso aí, eu já quero dizer para você que é o seguinte: eu tenho um áudio, e eu vou revelar esse áudio no final desse vídeo, eu vou passar esse áudio para você, onde em análises feitas eu identifiquei a intenção. O próprio Sávio Luna revela qual a sua intenção ao chegar na Prefeitura de Cupira. E vou adiantar para vocês, a real intenção, ele fala com a sua própria boca, ele solta sem querer. É entregar as chaves da prefeitura a Sandoval, para Sandoval voltar a administrar, mesmo sendo ficha suja. Então isso é inadmissível. E o slogan da campanha desse pessoal é: por respeito ao povo de Cupira. Que respeito? Na verdade é um grande desrespeito. Então fica comigo até o final e vamos analisar todos os fatos. Eu vou trazer para vocês fatos reais do que aconteceu no cenário político, beleza? Então fica comigo até o final e você vai escutar o áudio do Sávio dizendo que quem vai governar com ele ou quem vai mandar na prefeitura é Sandoval, e isso o povo de Cupira não pode aceitar, beleza? Então é uma tentativa de chegar ao poder a qualquer custo. Esses são os fatos. Eles querem driblar a justiça, né? Uma forma de ludibriar, de burlar as leis para fazer com que um ficha suja volte a administrar, que não pode sequer assumir um cargo, porque a lei não permite mais um cargo de secretaria. Então, e uma coisa que é fato, eu quero que vocês entendam aqui, é que Sandoval, depois que... uma coisa que é importante dizer: esse grupo político, Sandoval, Sávio Luna e todos esses que seguem esse pessoal aí e que não tem pena do erário público, não tem pena dos recursos da população, é um desmando de desvio, e não sou eu que estou dizendo, foram processos, vários deles, inclusive julgados aí pela Câmara, né, que a derrota deles não vai ser dia 15 agora de novembro, no próximo domingo. Essa derrota ela está se dando em etapas, e a primeira derrota, essa aí já tirou Sandoval para sempre do cenário político, porque não volta mais. Daqui a 8 anos as situações já mudaram, já tem sangue novo aí, tem muita gente boa vindo para a política e que vai certamente tomar e dar novos rumos aí à cidade. Então a primeira derrota dele foi no dia 30 de dezembro de 2019, certo? Foi quando a Câmara exterminou esse cara para sempre da vida pública desse município. Aí você pode dizer assim: tá, Leonardo, você disse que ele sabia que não podia mais, que ele não tinha mais como pleitear, como ser um candidato. Por que você diz isso? Por que você disse que ele sabia? É muito simples e eu vou provar para você. Me acompanha, continua comigo aí, beleza? Então, existem leis que regem o nosso país, certo? Existe uma lei, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que rege
as ordenanças, os gastos públicos. Eu quero trazer para você rapidamente aqui um trechinho dessa lei. O que é que diz aqui? Ó? A Lei de Responsabilidade, que é a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, estabelece em regime nacional parâmetros a serem seguidos relativos a gastos públicos de cada ente federativo, estados e municípios brasileiros. Então, beleza. Essa lei é quem coordena tudo. Essa lei é quem controla, para que não haja desmando, que não haja roubalheira, beleza? Então, primeiro é essa lei. Então, sabendo que existe a lei, já se sabe que existe também quem julga a lei. Então, a quem compete fiscalizar e julgar, né, mediante a lei de responsabilidade fiscal. Eu quero mostrar para vocês outro artigo aqui rapidamente. Eu quero fazer tudo com base na legislação, nas leis, para que você que ainda não sabe o que aconteceu, você fique sabendo e você possa dizer para as pessoas nesse resto de campanha e mostre esse vídeo, compartilhe esse vídeo com elas, beleza? Então vamos lá. O plenário, rapidamente aqui, o plenário do Supremo Tribunal Federal encerrou na sessão plenária de quarta-feira 10 o julgamento conjunto de recursos extraordinários, ambos com repercussão geral reconhecida, que discutiam qual o órgão competente, se a Câmara de Vereadores ou o Tribunal de Contas, para julgar as contas de prefeitos e se a desaprovação das contas pelo Tribunal de Contas para inelegibilidade do prefeito, nos termos da lei da ficha limpa, em caso de omissão do Poder Legislativo Municipal. E aí, por maioria de votos, o plenário decidiu que é exclusivamente a Câmara Municipal que tem a competência para julgar. Então a Câmara é o juiz, certo? As contas do governo e as contas de gestão dos prefeitos, cabendo ao Tribunal de Contas auxiliar o Poder Legislativo Municipal, emitindo parecer prévio e opinativo, que somente poderá ser derrubado por decisão de 2/3 dos vereadores. Pronto. Pois bem, então primeiro existe uma lei, segundo existe quem julga. Então estou mostrando aqui para você tudo na lei, tudo no papel, tá? E segundo, né, que a Câmara derrotou Sandoval, todo mundo sabe isso, reprovou as contas dele em 2013, lá no dia 30, e quando ele foi reprovado, ele entrou na lei da inelegibilidade. Ou seja, ele passa a ficar por 8 anos fora. E é o seguinte, pessoal, vamos lá, vamos conjecturar, vamos trazer para as leis, que não são administrativas, né? Eu não sou advogado, então não vou saber um termo certo. Mas um delinquente, quando ele é pego com um crime, ele é levado à delegacia, é aberto o inquérito, ele começa a ser investigado e ele vai para júri popular. Depois que o juiz condena, ninguém faz mais nada. Pode até caber algum tipo de recurso, mas condenou, começa-se a cumprir a pena. Tá? Então é assim que funciona. Então ele foi condenado ali pela Câmara, ele foi julgado e condenado pela Câmara. Não tinha mais como voltar. Não tinha mais como voltar atrás e dizer, eu posso disputar um pleito agora no ano de 2020. Então, e aqui, só mostrando para vocês nessa tela, vocês sabem que a situação, né, de registro da candidatura ficou por um tempo inapto, depois mudou para apto, mas ficou o tempo inteiro indeferido, ou seja, não foi aceita a candidatura dele. E quais foram os motivos? Que ele foi enquadrado e julgado e condenado pela Câmara. Gastos ilícitos de recurso. Gasto ilícito, ou seja, gastou de maneira errada. Né, desviou recurso de forma ilícita, ele desordenou as finanças do município. Então ele foi enquadrado na lei da ficha limpa, que é a lei 64, a lei complementar 64/90. E também foi condenado por abuso de poder, ou seja, se sentia o rei da cidade e fazia o que queria. Então essa foi a situação que deixou ele totalmente fora do pleito municipal. E aí eu quero trazer para vocês algumas coisas aqui. Aí você pode estar me perguntando, tá, analisa comigo, então não sai daí que a gente tá já concluindo, beleza? Mas se Sandoval, ele já sabia que ele não podia concorrer, para que ele ia se lançar como candidato, Leonardo? Não faz sentido isso que você está falando. Faz total sentido e eu quero que você me acompanhe e raciocine junto comigo. Primeiro, vamos aos acontecimentos. Sandoval rompe com Zé Maria no fim de outubro de 2019, beleza? Então ali ele sabe que começaria a se
se complicar a situação política dele. Detalhe, ele apenas rompe, é o ato de rompimento em outubro. Só que Sandoval, eu não moro hoje na cidade, sou eleitor, nasci e fui criado, fui secretário municipal, fui funcionário técnico em agricultura por muito tempo, com projetos realmente que destacaram a cidade. Graças a Deus eu fiz o meu papel na minha curta passagem de 2 anos, mas dei minha contribuição à cidade. Sandoval, nesse período de rompimento, ele nunca esteve de fato com o prefeito. Se sabia, né, a ouvir falar do quanto ele queimava, ele tentava denegrir tanto a administração como a pessoa do prefeito. Então ele já tinha um projeto de poder que era desgastar a imagem do prefeito Zé Maria para ele voltar como o candidato agora em 2020, certo? Só que quando ele rompe, ele fica numa situação delicada, porque ele não sabia qual ia ser o seu papel. A única saída para ele era ir para a oposição. Mas a oposição que o tempo inteiro massacrou e condenava tudo que Sandoval fazia. Então, nesse momento, ainda não dava para se expor na justiça sem uma causa. Então, ele foi condenado no dia 30 de dezembro, mas ele não entrou com nenhum recurso, ele não recorreu para tentar se limpar na justiça e ir para o pleito, porque ele sabia que não tinha mais como, as contas já estavam rejeitadas, era irreparável. Então, quando ele vai para a oposição, a partir de um certo tempo, ele identifica uma oposição totalmente sem personalidade alguma, e aí ele viu que essa oposição sequer conseguiria apresentar um candidato. Então ele foi, né, se articulando ali com a oposição, juntou algumas pessoas, inclusive a oposição de uma incoerência, né? Apenas um vereador que eu vi ali que fez a oposição o tempo inteiro e ao governo, aos desmandos de Sandoval, e quando ele vai para a oposição, esse vereador ele toma uma posição diferente. Então isso eu achei interessante. E, por exemplo, a posição hoje do cara que assumiu a vice junto com Sandoval é vergonhosa, porque o que esse cara fez e falou o tempo inteiro, e ali naquele momento, sem nenhuma causa que justificasse ele. Enfim, mas vamos adiante a tudo que vem acontecendo. Então, quando ele entende que ele conseguiu ali assumir a liderança na oposição, ele entendeu que tinha um terreno pronto para, mais uma vez, botar em prática o seu plano de poder a qualquer custo. E as únicas chances que existia de Sandoval voltar para a administração pública, ter as chaves da prefeitura na mão, era colocar alguém de sua inteira confiança que entregasse essas chaves para ele. Quem mora aí, eu que tô fora, eu moro em Caruaru, eu sei que se falava, se cogitava, porque vai ser a esposa do ex-prefeito, vai ser o irmão, que é o Sávio Luna. Então já se falava desde lá de trás. E por que se falava? Porque se sabia que a situação dele era muito difícil, era mais de 30 processos, né? Então algo realmente, ele é o rei dos processos, o rei da improbidade administrativa, dos desmandos com dinheiro público, é realmente impressionante. Então, apesar de Sávio tomar aí uma vantagem sobre a esposa do ex-prefeito, o Sávio ainda assim, naquele momento, não tinha nenhum protagonismo no cenário político, nenhuma articulação, sempre foi um cara que não teve, meio apagado até ali do convívio com as pessoas, né? Então não era uma pessoa de expressão para assumir uma candidatura. Então, nesse momento, né, o Sandoval ele entendeu que era a hora de colocar em prática, ele poderia manter-se em uma falsa disputa. Né? Por que você diz que ele poderia se manter? Existem 2 pontos que Sandoval identificou aí e que eu quero que você analise isso comigo. Primeiro ponto é o seguinte: a partir dali, ele entendeu que entrando com o recurso, ele teria condição de se colocar, né, como candidato da oposição, enganando inclusive a própria oposição, porque de fato e de verdade, porque ele já estava julgado lá atrás em dezembro, ele não poderia concorrer. Mas, entrando com o recurso, ele abriria uma brecha na lei, se manteria até os prazos, que é o que eu vou falar agora. Então, uma atitude totalmente desleal com seu próprio grupo, mesmo porque é uma coisa que a gente sabe que é característica aí do ex-prefeito, né? Ele não tem lealdade pelas pessoas, ele passa por cima de gregos e troianos para atingir o seu objetivo, isso é verdade. Quem conviveu politicamente de perto com o ex-prefeito sabe
o que ele é capaz de fazer para atingir seus objetivos de poder. Então, e uma atitude realmente vergonhosa, né? É impressionante como ele conseguiu fazer isso e enganar o seu próprio grupo político, né? Embora ele tenha encontrado realmente uma oposição ali totalmente incoerente, né? É só ver o que os próprios vereadores fizeram em dezembro, que foi impressionante, né? Os vereadores condenaram o cara, julgaram as contas dele e condenaram lá em dezembro. E depois que condenaram, 7, 8 meses depois, foram pedir que ele fosse prefeito de novo. Então eu não lembro aqui, não sei quem foram esses vereadores. Se soubesse, até faria questão de falar o nome nesses vídeos aí. E eu acho que é uma coisa importante, você, eleitor de Cupira, tem que levar em consideração quem você vai botar na Câmara de Vereadores. Observe, eu não sou candidato, estou pedindo voto aqui para mim, tá? Não sou candidato a nada. Mas estou dando aqui minha contribuição. Então, olha direitinho quem você vai votar. Vereadores que, com posturas vergonhosas, a gente viu se esquivando de votações, fazendo manobras para tentar manter o prefeito ali, né, que já estava recomendada a sua ficha suja, né, a sua rejeição de contas por desvio. Então presta bem atenção em quem você vai votar como vereador. Então o primeiro ponto é que ele viu que tinha como se tornar uma liderança ali e assumir falsamente a dianteira, né, como candidato. E segundo, ele com esse recurso ele conseguiria esgotar todos os prazos e no último instante, nos apagar das luzes de outubro, até o dia 26 era o prazo, então ele sabia disso, ele indicaria aquela pessoa que lhe entregaria de mão beijada as chaves da prefeitura para ele mesmo, condenado pela justiça, voltar, condenado pela Câmara, na verdade, né, ali, com suas contas rejeitadas, voltar a administrar por trás dos panos. Então, realmente é uma artimanha de impressionante, né? Eu creio que as pessoas, o povo de Cupira, não vai aceitar esse tipo de manobra. Então, ele entra com recurso no dia 1 de julho. Então, vê, ele foi condenado no dia 30 de dezembro e no dia 1 de julho ele entra com recurso questionando a legalidade do julgamento ocorrido lá na Câmara, né? E eu vejo que existe um porquê. Vamos analisar uma coisa aqui. Por que ele só entra no dia 1 de julho com esse recurso, se ele foi condenado em dezembro? Porque quando ele sai daquela situação de ficha suja ali, né, e tem suas contas rejeitadas, saindo do cenário político e não podendo mais ser candidato, ele tinha uma dúvida enorme. Então, qual vai ser o meu papel na oposição, né? E aí ele teve todo esse tempo e quando ele entendeu que ele poderia, né, naquele primeiro instante, se ele entra com qualquer recurso, seria um desgaste que certamente ele perderia já ali e anularia qualquer chance de lá na frente lançar alguém que lhe entregasse a chave da prefeitura. Então, na hora certa, né, depois de ter articulado com o pessoal da oposição e trazido a oposição ali para aclamar o nome dele, ele vai lá e entra com recurso no dia 1 de julho. E isso é interessante, eu quero até mostrar para vocês aqui num agravo da justiça, onde o desembargador mostra. Aqui esse agravo aqui foi entrado como recurso depois que ele já estava julgado e já estava como ficha suja, né? Um trecho desse recurso, o desembargador fala: por fim, tá aqui, ó. Por fim, esclareço que a sessão de julgamento, ora em análise, ocorreu no dia 30 de 12 de 2019, em dezembro. No entanto, ingressou o agravante com ação judicial originária, buscando a sua suspensão dos efeitos do julgamento apenas em 1 de julho. Ou seja, 6 meses após a prática dos atos dos atos que entende ilegais. Ele grifou aqui, ó. O que, em tese, também afasta a urgência de medida requestrada. Então, ou seja, o próprio desembargador fala, cara, é muito estranho. O cara foi condenado em julho e só agora ele vem entrar com recurso dizendo que houve uma ilegalidade. Então, é isso aí. Ele teve um motivo ali. Ali ele tinha um motivo. Era criar essa falsa impressão de ser candidato. Certo? Mas vamos agora para você entender o que foi que ele questionou, né, de erro que houve ali no julgamento feito pela Câmara. Então, ele teve as contas rejeitadas em 2013 e a Câmara de Cupira marcou 3 sessões, uma no dia 23, uma no dia 26 e outra no dia 30 do 12, certo? Essas 3
sessões ocorreram só porque na sessão do dia 23 vários vereadores não compareceram à Câmara. Os vereadores sumiu da cidade, não foram, então não deu quórum. E ali, é claro, quem entende da política sabe que era uma manobra, uma negociação, uma articulação que existia por trás, e esse era o motivo de vários vereadores não comparecer. No dia 26 eles fizeram a mesma coisa, e aí no dia 30 o presidente da Câmara disse, olha, se os vereadores não vierem, a gente convoca os suplentes, mas a votação vai ocorrer. Então não podia passar para o próximo período essa votação. Então vamos lá, nesse momento, a defesa de Sandoval ela entra com recurso dizendo, né, querendo alegar, já no dia 7 de julho, que nesse período, para a sessão do dia 30 de dezembro, eles não tinham conhecimento que a sessão ia ocorrer, certo? Aí vamos ao parecer que o desembargador, na sua tentativa, né, a tentativa que os advogados ali, né, do ex-prefeito já ficha suja, qual é a tentativa deles de confundir a justiça e o que é que diz o desembargador? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. O agravante, que é o ficha suja, foi pessoal e devidamente notificado em 28/11, né, um mês antes quase, tendo inclusive protocolado sua peça defensiva em 10/12/2019, subscrita pelos advogados o Alice Couto e Ana Carolina da Silva. Então vê que interessante, eles entraram com recurso em julho, dizendo que, olha, a gente não sabia que ia ter a sessão, a gente não teve direito de defesa. E aí o desembargador diz, tá, como é que tá errado? Eles tentaram mentir até para a justiça, enganar a justiça. Dá para você entender isso? Então é algo realmente interessante. Então, diante dos fatos, e agora para a gente concluir aqui, diante dos fatos, fica claro para você que Sávio, né? Aí nesse momento, depois de ter criado uma situação ali de torcida organizada, né? Ah, o ex-prefeito é candidato, onde sabia que não podia, enganando o próprio grupo, enganando a população. O ex-prefeito é candidato no dia 26 de outubro, encerrado todos os prazos, aí vai lá com a cara mais deslavada do mundo. É porque, inclusive, eu não sabia, falou-se na rádio, né? E aí apresenta o irmão Sávio Luna, no intuito claro, né? É mais do que objetivo, por que não indicou alguém que já era da oposição? Tantos vereadores aí, não se indicou ninguém. Porque a única maneira dele ficar com o poder na mão, com a chave da prefeitura, é colocando ali o irmão mesmo. Tá? Então eu vou provar para você em um áudio que o plano de Sávio é entregar. Então sempre, isso é notório, porque Sávio sempre viveu ali à sombra de Sandoval. Isso a gente todo mundo sabe. Quem vive aí em Cupira, então a gente viu que sabe que ele nunca teve qualquer liderança, ele trabalhou ali, como eu trabalhei, né, como funcionário público, desempenhou o seu papel, mas nenhuma liderança política. Então tudo demonstra que de fato Sávio ali, ele é que chamamos de laranja, né? Ele é colocado ali com outras intenções. Depois eu vou colocar um vídeo do melhor prefeito de Cupira, do melhor prefeito do Brasil, né, que é o Sérgio Meneghelli, ele falando sobre isso. Em outra postagem eu vou colocar para você analisar. Então, eu quero dizer para você que Sávio ele está pronto para entregar as chaves da prefeitura caso ele chegasse a prefeito a Sandoval. Então analisa o que ele diz nesses áudios aqui e você vai entender o que é que eu estou falando. Esse áudio foi um primeiro discurso do pelanco aí do Sávio Luna. Então no primeiro discurso ele quase solta tudo e deram um cutucão nele ali em cima do palanque e ele, opa, vamos ver o que é que ele fala agora. Eu já registrei meu nome, tá aqui, eu sou o substituto dele, eu vou estar mais ele. Aqui eu vou estar com o Ailton. Naquela oportunidade que eu não tiver na prefeitura, resolvendo alguma coisa em Recife, em Brasília, em outro município, tá aqui meu vice para resolver. É impressionante como ele diz, eu registrei minha candidatura, você vê aqui. E aí ele diz, eu registrei minha candidatura, eu vou estar com ele, eu sou o substituto dele. Aí eu entendo como se ele fosse dizer, quando eu não estiver na prefeitura, ele vai... Mas aí alguém deu um cutucão e ele foi lá e disse, não, o meu vice vai assumir quando eu viajar, quando eu for para Brasília. Então vamos rapidamente aqui novamente, só nesse trechinho. Ó. Tá aqui, eu sou o substituto dele, eu vou estar mais ele. Aqui. Deixa eu voltar aqui. Ó. Tá aqui, eu sou o substituto dele, eu vou sou o substituto dele. Aqui.
Eu votar mais ele, eu sou o substituto dele. Eu votar mais ele. Olha para aí, no primeiro discurso, hein, Sávio? Você já ia abrindo o jogo geral ali. Nesse momento, alguém fala aqui, ó, dá um cutucão, a gente percebe que você analisa o áudio aí. Aqui, eu sou o substituto dele, eu vou estar mais ele. Aí alguém cutuca aqui, ó. Eu vou estar com o Ailton. Eu vou estar com o Ailton, eu vou estar mais ele. Tu vai estar com ele ou tu vai estar com o Ailton, sabe? Então, realmente, pessoal, fica claro nesse áudio que o interesse, de fato, é entregar a chave da prefeitura a Sávio. O vídeo já se estendeu demais, mas eu quero deixar aqui duas perguntas para Sávio. Sávio, me pergunta o seguinte, me responde aí se você puder, faz um vídeo, bota nas redes sociais, pode comentar aqui se você quiser no meu Facebook. Caso você chegue a prefeito de Cupira, Sávio, qual vai ser o papel do seu irmão Sandoval Luna, ficha suja, certo? Em sua administração. Qual vai ser o papel caso você chegue a prefeito? E a segunda pergunta é, Sandoval, mesmo sendo ficha suja, ele tomará decisões no seu governo? Responde essas duas perguntas pra gente. A gente gostaria de ouvir, faz um vídeo, dá a resposta aqui nos comentários do meu Facebook mesmo, pode ser em qualquer grupo de WhatsApp, deixa o recado aí. Então aqui eu deixo minha contribuição para os eleitores de Cupira. Aí vai vir um monte de gente aqui nos comentários, dizer que eu sou bajulador do prefeito. Primeiro, eu quero dizer para vocês, não sou funcionário, faz muito tempo que eu tenho minha vida, empreendo, sou empreendedor de outras maneiras. Então, faz mais de 15 anos que eu saí do serviço público municipal, fui concursado público pelo Estado, certo? E hoje eu não tenho o mínimo interesse de voltar para a administração pública, eu sigo minha vida de outra forma, mas deixo minha contribuição aqui para você, beleza? Então, não sou bajulador, nunca tive esse perfil, é bem diferente de muitos, né, que aí vão vir e comentar. Então vamos dizer também, ele fez esse vídeo porque o pai dele é funcionário da prefeitura. Primeiro, dizer para você que é o seguinte, você não conhece direito meu pai, ele tem uma história de luta por Cupira. São 5 mandatos como vereador, 2 como presidente da Câmara, inúmeros projetos de infraestrutura na zona rural, na cidade, enfim, não vou elencar isso aqui. Então eu acho mais do que justo ele ter tido uma oportunidade de receber um salário, de ser funcionário. Só que ele sempre trabalhou, tá? Então eu quero deixar uma mensagem aqui, um recado para você que é bajulador. Cuidado no que você vai vir estar comentando aqui, porque eu tenho como mostrar, a gente tem como provar que meu pai sempre trabalhou exercendo a função dele enquanto esteve em perfeita situação de saúde. Porque o povo de Cupira sabe que ele hoje passa por um momento delicado e está se recuperando da sua saúde, tá? Então ele sempre trabalhou e a gente tem como mostrar isso, tem como provar. Então não aperta aqui não, porque senão eu tenho como fazer 2 fotos aí da aspirante à primeira-dama, tá? Aspirante à primeira-dama e também aí da ex-primeira-dama do Ficha Suja. E aí eu vou lá em Recife, na secretaria, para perguntar à secretária se ela já viu essas funcionárias dando expediente lá. Meu pai sempre deu, enquanto teve em perfeitas condições de saúde. Beleza? Então, é isso aqui que eu deixo de recado para você. Então, talvez aí o Laranjinha não tenha como dizer sobre a esposa que recebe lá em Recife. Então, dá tempo ainda, daqui para o dia da eleição, dá tempo de eu ir lá na prefeitura e mostrar a foto delas para ver se alguém já viu elas por lá. Beleza? Então, cuidado aí, você que é bajulador, que é puxa-saco desse povo ficha suja aí, beleza? Então, o real objetivo desse vídeo aqui, eu entrego esse vídeo hoje, na quarta-feira, antes da eleição, em homenagem a um ato de perseguição do prefeito, do ex-prefeito ficha suja, né? Ele lembra muito bem quando num ato de perseguição lá na quarta-feira, antes do dia da eleição, ele planta uma denúncia falsa, né, ex-prefeito? Você lembra disso? Você com aquele deputado lá que se sentiu dono do Estado, presidente do Poder Legislativo lá, né, em Recife, o Guilherme Uchoa, que, enfim. Então você lembra da manobra que fizeram e plantaram uma falsa denúncia sem qualquer indício de prova, e na quarta-feira da eleição, antes do dia da eleição, vocês fizeram a gente receber a visita da Polícia Federal num ato de perseguição na nossa casa, com minha mãe enferma em um processo bem delicado que ela vinha passando. Inclusive, os policiais federais muito, né, educados ficaram
tiveram o maior respeito e cuidado tanto por ela e até questionaram a situação de saúde, mas você fez isso no ato de perseguição da nossa família para depois da quarta-feira dizer que a disputa de eleição do meu pai tinha sido impugnada por conta daquela visita da Receita da Polícia Federal que você plantou com esse deputado, esse ex-deputado aí, perseguidor e se achando dono do poder. Mas a roda gigante da vida gira. Tá aí você com 8 anos de vida pública, ficha suja, entendeu? Ficha suja, não volta mais para a política, teve uma carreira muito curtinha, saiu de forma feia, vergonhosa, mais de 30 processos nas costas. Então, é isso aí. Esse vídeo é em homenagem ao seu ato de perseguição. Você plantou lá como forma de perseguição para denegrir a imagem na eleição, porque você sabia que era um grande problema naquela época que você tinha com a postura, né, que meu pai sempre tomou nas disputas políticas. Então, naquele ato de perseguição, a gente recebeu a visita da Polícia Federal, mas eles não saíram lá de casa com nada, ficou todo mundo em paz, nada foi comprovado porque nada existia, você plantou aquilo para depois sair dizendo que os votos que viessem nele seria nulo. Agora tem um detalhe, hein, ficha suja? Eu tenho minhas dúvidas se quando a Polícia Federal chegar na sua casa, se eles vão sair de lá de mão abanando. Eu tenho para mim que você sai no camburão da viatura, algemado. Então, diferente daquilo que você tentou fazer com a gente sem nenhum indício, mas você tá aí totalmente complicado, com vários processos, coisa séria, coisa grave, apontada. E tá aí, o jurídico, ele tá mexendo e creio que a partir desse próximo ano muita água vai passar por baixo da ponte. Então, desejo que você saia ileso, mas acredito que pelas suas fraudes, pelos seus indícios de desvio, você realmente deve sair aí no camburão da Polícia Federal. Beleza? Então é isso aí, povo consciente de Cupira, vamos votar 25 Zé Maria, beleza? E eu vou em um próximo vídeo falar, eu tô tomando minha decisão por um vereador para que vocês que ainda não tem um vereador definido, vocês possam ajudar alguém aí que eu confio. E se você não tem o seu candidato, você está indeciso em quem votar, vai votar nessa candidata, é uma mulher, para que você possa estar renovando aí a Câmara do município de Cupira. Então um forte abraço, desculpa, o vídeo terminou extrapolando um pouquinho, mas divulga esse vídeo ao máximo. Valeu e tamo junto. 15 de novembro é 25 na cabeça, ficha suja, nunca mais. DNA de corrupção e desvio nas contas de Cupira não vai ser aceito. Manobra política, o povo de Cupira não vai aceitar. Então esse grupo político, essa forma de fazer política, de administrar o recurso público, está sendo banido de uma vez por todas da política de Cupira, porque o povo já se tornou consciente. Se chegarem na sua casa tentando comprar voto, tentando dar dinheiro, que se fala em boca miúda, nós sabemos fazer política, a gente vira o jogo em 2, 3 dias, comprando voto. Faz o seguinte, eleitor, coma o dinheiro, pega o dinheiro e vota 25, porque ninguém tem como descobrir em quem você votou na hora lá da urna, beleza? É 25, tamo junto, é 25, filho, simbora.